Obrigado, professor Cairon. Boa tarde a todos e a todas. Em nome do professor, saúdo todos os membros aqui da mesa, saúdo a todos os presentes. E ficar por último é sempre um desafio, tentar fazer um arremate. Não sei qual das carapuças eu visto aqui, doutor João Brant, mas vou tentar vestir ambas. Então, falando rapidamente sobre efeito Bruxelas, conforme a doutora Mariana colocou, o Brasil e o setor de telecom, antes de falar, eu sou Carlos Manuel Baigorre, sou presidente da Anatel, então sou um estranho aqui no Ninho, né? Sou do setor de telecomunicações, sou economista, entre tantos juristas e advogados, então me perdoem se eu já cometer alguma falha do âmbito jurídico, eu vou falar mais na perspectiva econômica e com questões mais práticas. Primeiro, sobre influência legislativa da União Europeia. E aí eu vou começar com uma história pessoal minha. Quando eu entrei na Anatel em 2009, tinha uma política pública que previa um plano geral de meta de competição. Ninguém sabia o que era aquilo, mas estava no decreto e a Anatel tinha que cumprir. E a minha primeira missão foi, inventa aí o que é esse tal de plano geral de meta de competição. E aí a gente começou a pesquisar o que era para fazer e inventar como sair dessa enrascada. E conhecemos o framework europeu, da União Europeia, de regulação de comunicações eletrônicas, que basicamente define, é um framework, né, uma lei quadro, que basicamente cria o conceito usa o conceito de mercados relevantes, dimensão produto, dimensão geográfica, usa uma versão adaptada do conceito de dominância do antitrust, que chama lá de empresas com poder de mercado significativo, e a partir da caracterização de empresas com poder de mercado significativo em cada mercado relevante, endereça medidas regulatórias assimétricas, basicamente compartilhamento de infraestruturas essenciais e não duplicáveis. Então esse é mais ou menos o framework que a gente pegou e tropicalizou isso para o Brasil. E aqui é um ponto importante que eu vou falar dessa tropicalização, que foi um assunto que nos une aqui com a administração portuguesa, porque existia lá, na Europa, já tinha bastante redes de fibra ótica. E Portugal não tinha tantas redes de fibra ótica, então a administração portuguesa propôs criar um feriado regulatório, que era, por um período de tempo, as empresas que tinham redes de fibra ótica não teriam que compartilhar essas redes de fibra ótica com os novos entrantes, os incumbentes não precisariam compartilhar essa infraestrutura, justamente para, usando a teoria lá do Schumpeter, criar incentivos a essa inovação para que eles pudessem, por um tempo, explorar os benefícios de ser monopolista, de assumir o risco, fazer o investimento e só depois ter esse compartilhamento. Porque se você já obrigasse de largada que teria que haver o compartilhamento, todo mundo ia assumir uma estratégia de carona e ia esperar a rede para pegar a carona do outro. E aí a União Europeia proibiu, a Anacom, o órgão regulador aqui, e proibiu esse tipo de medida. Lá no Brasil a gente fez esse tipo de medida, então por um feriado regulatório de 9 anos para compartilhamento de infraestruturas de fibra ótica, a Anacom convidou a gente várias vezes para vir aqui apresentar lá em Bruxelas, para apresentar por que a gente estava fazendo aqui. A Etno, que é uma associação das empresas de telecom aqui, chamou a gente. E no final o que a gente tem hoje no Brasil é que depois de 9 anos do nosso PGMC, que está fazendo 11 anos agora, a gente tem muito mais fibra ótica do que Portugal e do que o resto da União Europeia. Nós temos 30 mil empresas provendo serviços de internet por fibra ótica no Brasil hoje, um mercado completamente fragmentado, completamente competitivo, e com R$400 você consegue uma autorização para prestar banda larga em todo o Brasil, em 48 horas você consegue essa outorga. Então, isso para mostrar como essa influência legislativa ela é muito presente no mercado de telecomunicações. Só que ela não pode ser trazida de uma forma sempre, conforme foi colocado pela doutora Estela, de copiar e colar. A gente tem que entender as realidades do nosso mercado. E também vou pegar aqui o gancho da doutora Estela, que eu acho que foi ponto muito precisa, de que a gente tem que entender que todos esses debates que desde 2012, mais ou menos, existe uma disputa geopolítica sobre quem vai ter a dominância do ecossistema da economia digital. Essa, pelo menos eu comecei a acompanhar, deve ser de antes, né? Mas eu comecei a ter essa visão a partir de 2012, quando as empresas europeias, como é que é a divisão, né? As empresas europeias, elas tradicionalmente são as grandes construtoras de infraestrutura. Então a gente tem os grandes grupos de infraestrutura de telecomunicações do mundo afora, são europeus. No Brasil,
A Telecom Itália, dona da TIM, é europeia. A Telefônica, dona da Vivo, é europeia. Por toda a América Latina, você tem sempre empresas europeias controlando a infraestrutura, e aqui na União Europeia também elas dominam vários mercados. É claro, né? São europeias. Mas, enfim... E, por outro lado, as empresas de software que fornecem as aplicações, as plataformas, em geral, são americanas. Em 2012, as empresas europeias, e é um flashback, né? Hoje a gente está vendo esse debate de novo, decidiram que as empresas americanas estavam ganhando muito dinheiro nesse mercado e as empresas europeias estavam ganhando pouco dinheiro. Então, elas inventaram uma ideia de cobrar para carregar as aplicações das empresas americanas. Então, olha, já que eu te carrego na minha rede e 60% da minha rede você que está ocupando, você tem que me pagar um pedágio. E aí, nesse contexto, o ETNO, que é a associação, de novo, fazendo muito lobby aqui na União Europeia, a reação das empresas americanas e do governo americano foi criar o Open Internet Act, alguma coisa assim, e criar o conceito de neutralidade de rede, que era justamente uma ideia de que você não poderia, o tráfego teria que ser tratado de forma toda igual, e você não poderia cobrar esse pedágio para carregar um tráfego específico na rede. Então a rede era neutra e ela teria que carregar todo o tráfego da mesma forma. Então você percebe que isso é um debate geopolítico, uma disputa geopolítica para quem domina esse mercado. E aí depois, como uma reação, depois as empresas americanas continuaram crescendo, a União Europeia abraçou esse conceito da neutralidade de rede, porque tinha a visão de que sem a neutralidade de rede não surgiria uma nova startup, um novo Google, um novo Facebook e tudo mais. Então o que a gente percebe é que é sempre União Europeia e Estados Unidos querendo ter as empresas mais fortes nesse mercado. E, infelizmente, a arma que é utilizada nessa disputa geopolítica, pelo menos na minha humilde visão, é a má regulação. Porque quando a gente fala, por exemplo, desse conceito da neutralidade de rede e o que vem a ser o Marco Civil da Internet, até esses dias estão comemorando o aniversário do Marco Civil da Internet, tem uma foto icônica que é uma faixa daquelas amarela neon, assim, que é democracia sim, corporações não. E o que a gente vê, João Branco, você colocou aí de 4 ondas que resultaram no 8 de janeiro, todas essas ondas só aconteceram por conta do artigo 19, onde as empresas de plataformas digitais não têm qualquer responsabilidade sobre o conteúdo que gira em torno delas. Então, a base do 8 de janeiro foi o artigo 19 do Marco Civil da Internet. E, muito engraçado a gente ver que é democracia e corporações não, quando é uma lei que justamente criou um salvo-conduto para as grandes corporações atacarem a democracia no 8 de janeiro. Recentemente saiu um estudo também do Stiglitz Center mostrando como o conceito de neutralidade de rede foi utilizado para subverter a concorrência. E que, na verdade, quem se beneficiou do conceito de neutralidade de rede foram as grandes corporações americanas. Então, assim, seria cômico se não fosse trágico que, na verdade, a faixa está completamente ao contrário. É corporações sim, democracia não. Esse é o efeito prático do Marco Civil da Internet. Então, quando a gente olha depois a segunda reação da União Europeia, foi justamente o GDPR. Você via que as empresas americanas continuavam crescendo, suas plataformas continuavam crescendo, utilizando como motor desse crescimento os dados pessoais, então vamos criar o GDPR. E é engraçado como tem um componente de criar uma concorrência, porque você pensa, olha, o grande insumo essencial nesse mercado são os dados. Então, para garantir que outras empresas possam entrar nesse mercado e você reduza as barreiras à entrada desse mercado, vamos criar o conceito da portabilidade de dados, porque aí você não tem mais essa barreira à entrada. Qualquer um, você pode, eu quero sair do Facebook e ir para um Facebook europeu, eu posso pedir essa portabilidade de dados. Eu desconheço qualquer estatística sobre a quantidade de dados que foram pedidos portabilidade nos últimos anos. Né? Então, assim, e de novo, a gente pegou o GDPR, então, tanto no Marco Civil da Internet, a gente incorporou ele, mais um minuto, tá bom, a gente incorporou ele mais o Marco Civil da Internet, a gente copiou e colou ele, a neutralidade de rede, copiamos e colamos o GDPR, e no final, a minha grande dúvida é assim, qual foi o benefício prático que teve disso? Eu desconheço qualquer um, porque assim, o único efeito prático que eu conheço, particularmente da LGPD, foi que agora eu tenho que aceitar cookies em todo site que eu entro e tive que fazer I agree com todos os aplicativos que eu usava e que eu nunca li nenhum desses termos de uso. Então, assim,
tenho muito receio desse efeito Bruxelas e efeito Califórnia, especialmente no Brasil, onde a gente fica meio que de uma forma papagaiando, que nos dá a expressão que a professora Laura utilizou, a gente fica, não nesse contexto, é claro, né, mas a gente vira um papagaio e fica puxando e copiando regulações dos outros países, sendo que quando a gente olha para outro país, que é a China, que está realmente assumindo uma posição dominante nesse mercado, e a gente vê isso, a estratégia é completamente diferente. Lá não tem LGPD, não tem neutralidade de rede, não tem nada disso. E eles efetivamente, por meio de uma atuação muito forte nos comitês, nos órgãos de estandarização, de padronização da tecnologia, especialmente o 3GPP, hoje dominam praticamente toda a tecnologia de conectividade que a gente tem no mundo. As aplicações deles, eles têm um mercado doméstico que permite o surgimento, tem economias de escala para o surgimento de aplicações que concorrem com as aplicações americanas. Então, Estados Unidos e Europa ficam trocando chumbo com má regulação, o Brasil copiando e colando todas elas, enquanto que a China nada de braçada, enquanto a gente perde tempo nesse conflito geopolítico. Bom, o meu último argumento era para falar as 5 razões para a Anatel ser o regulador do PL 2630, mas fica para a próxima. Obrigado.